No último Tempo de Estudar, falávamos sobre o Segundo Reinado, o tempo do governo do imperador Dom Pedro II. Nessa época, na segunda metade do século XIX, o café se tornou o principal produto agrícola brasileiro. Isso gerou uma série de transformações muito importantes. A economia do Segundo Reinado é o tema do Tempo de Estudar de hoje. O principal produto da economia, produto da agricultura brasileira, né? Tá bom. Na época do Segundo Reinado, o café se tornou o principal produto da agricultura brasileira. É isso aí. Mas esse café que era produzido aqui era, na verdade, para exportação, era vendido para outros países. Grande parte desse café era produzido no Vale do Rio Paraíba do Sul, onde hoje são as cidades de Vassouras, Valença, Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Esse café, que era produzido para atender o mercado internacional, ele era feito em grandes fazendas, o chamado latifúndio, e que utilizava mão de obra escrava. Agora você pensa comigo, se aumentava a demanda, a procura por café, teve de aumentar também a mão de obra, o número de escravos. Com esse sucesso todo na venda do café, esse grupo de cafeicultores se tornou um grupo político importante, que influenciava as decisões na época do Império. Desculpa, é que eu engasguei. Vamos entender isso melhor. Esses grupos de cafeicultores, eles foram enriquecendo, aumentando de importância política, ocupando cargos importantes. Inclusive, o imperador, que não queria perder o controle sobre essa situação, fazia o seguinte, dava a alguns deles títulos de nobreza. Ah, você agora é o barão de não sei o quê, você é o visconde de não sei o que lá. Dessa forma, eles se sentiam honrados pelo imperador e trabalhavam junto com ele na política. Gênio! Só para vocês terem uma ideia do poder econômico dessas elites, alguns desses plantadores de café chegaram a investir em ferrovias, que era um meio de transporte importante para retirar a produção lá do interior do país e levar para o litoral, onde era mandada para fora. Alguns deles chegaram a pegar empréstimos no exterior, com os ingleses, por exemplo, a Inglaterra era a grande potência daquele período, só para concluir essas obras. Um caso bastante conhecido é o do... Um caso bastante conhecido é o do Barão de Mauá. Vou deixar um desafio para você. Pesquisa na internet quem foi essa pessoa e qual foi a importância dele nesse contexto. Pô, legal! A partir de 1850, algumas mudanças nesse cenário aconteceram por conta da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico de escravos. Essa lei ela foi um avanço no processo de abolição da escravidão no Brasil. Mas para os fazendeiros ela foi uma má notícia. Caramba! Porque agora eles não podiam mais trazer o que para eles era mão de obra lá da África, e os escravos aqui no Brasil ficaram mais caros. Qual é o meu problema de concordância nominal? Com essas alterações, alguns fazendeiros enfrentaram dificuldades econômicas. Alguns deles, inclusive, se endividaram ou até faliram. Há pesquisadores que estimaram quanto custava um escravo. Em termos atuais, seria algo semelhante a um carro popular. Alguns proprietários de fazendas de café tinham centenas de escravos. Isso mostra o quanto eles eram poderosos. Mas cá para nós, isso mostra também uma realidade bastante triste, de uma época em que vidas humanas eram mercadoria, elas tinham um preço. Por causa da crise econômica, a elite do Vale do Rio Paraíba do Sul acabou entrando em crise. Um novo grupo cafeicultor ganhou força, lá no oeste do estado de São Paulo. Ah, é? Isso é possível porque esse grupo lá do oeste de São Paulo, ele empregou mão de obra imigrante, ou seja, de pessoas que vieram de fora do país só para trabalhar na cafeicultura. E eles não eram escravos, mas sim livres. Entendi. O que a economia brasileira do século XIX deixou para o século XX? Com todo esse destaque para o café, o Brasil, por exemplo, não investiu na industrialização e desenvolveu um modelo agrário que era exportador e que era dependente do mercado externo. Hoje a gente viu que durante o Segundo Reinado, o café se tornou o principal produto de exportação brasileiro e que foi no Vale do Rio Paraíba do Sul, atual estado do Rio de Janeiro, onde surgiram os primeiros grandes latifúndios importantes de café. Estes fazendeiros se tornaram uma elite importante do Império e ganharam muito poder econômico, chegando a investir, por exemplo, na construção de ferrovias. E isso fez com que eles se endividassem com bancos estrangeiros. Após a Lei Eusébio de Queiroz, a aquisição de novos escravos ficou mais cara, gerando a crise para alguns fazendeiros. Na década de 1870, surge então um novo grupo cafeicultor, no oeste do estado de São Paulo, que não empregava mais escravos, mas imigrantes no plantio do café.
Você sabia que nessa época o avanço do café foi tão grande que até na cidade do Rio de Janeiro havia plantações de café? Grande parte da Floresta da Tijuca, que é essa mata que fica em volta do Cristo Redentor, é na verdade floresta replantada, porque eram áreas que haviam sido destruídas por conta da plantação de café. Aliás, a Floresta da Tijuca é um ótimo lugar para dar um passeio, você não acha? E agora você já tem até uma história para contar. Até a próxima. Hoje eu tô bem da Dark, né? Foi mal. Eu tô gótico hoje. Entrou em declínio, porque eles se ferraram com essa mudança aí. É pra cá? Não, tá bom.